E agradecer também o convite do professor Jorge e parabenizar não só pela iniciativa desse evento, mas pela iniciativa que ele vem puxando juntamente com a professora Jânia, no que tange a implementação das cotas na Universidade Federal de Santa Maria. É um desafio, sem dúvida, bastante complexo. Quanto mais se caminha, mais se percebe que existem problemas a serem resolvidos, e eles estão encarando isso de frente. É muito melhor tomar responsabilidades e buscar resolvê-las do que simplesmente ficar inerte. E a Universidade Federal de Santa Maria podia ter ficado inerte no que tange as cotas, poderia ter ficado inerte no que tange a simplesmente aceitação de quem não é cotista, e eles acabaram criando um sistema de fiscalização de quem é cotista ou não. Ela poderia ter ficado inerte no que tange a isso, e resolveu assumir uma responsabilidade de excluir quem eles entendem que não tem direito, e isso também é muito elogiável. O professor Jorge foi nacionalmente, por ser uma rede nacional, né, a questão da menina da Tatiane, que ela foi excluída, e é complicado quando a gente defende uma tese e acabam nos expondo contrário àquela tese que a gente busca alcançar. E é um desafio diário. Eu queria parabenizar eles por conta disso, por conta desse enfrentamento. Tá? Mas eu sou, diante das outras pessoas que vieram aqui expor para vocês, eu sou um estranho no ninho, digamos assim. E a minha função é dizer que eu não sou esse estranho. Que eu estou aqui porque o Ministério Público Federal tem uma função, sim, a ser desempenhada dentro da universidade, tem feito isso não só em Santa Maria, mas nacionalmente, no que tange ao acompanhamento do sistema de cotas raciais. Então, a minha função aqui, a mensagem que eu quero passar para vocês, fundamentalmente é dizer: somos, o Ministério Público Federal, um ator a ser buscado, alguém que está para colaborar e, eventualmente, para impugnar questões judicialmente. E aguardamos quanto mais pessoas se dirigirem a nós para buscar solucionar esses problemas, nós levar eles até a universidade. Só por curiosidade, quantos acadêmicos de direito tem aqui? Ah, é bastante mesmo. A professora Jânia está me falando que ontem vocês tiveram uma palestra na Universidade Federal de Santa Maria sobre a súmula 231, né? E estava cheio o auditório. E daí nós estávamos refletindo sobre a importância do que a gente pode debater aqui, a cotas, o que ela influencia dentro da nossa sociedade e o quão importante é, e a relevância da súmula 231. Se vocês verem na prática, primeiro, ela não é aplicada. Segundo, a pena sempre é a mínima no Brasil para tudo. A dosimetria da pena é um negócio que, eu vou fugir um pouco, mas é um negócio que não se aplica tanto. Então, assim, ó, justamente questionar a relevância que vocês, ou nós, que eu também fiz parte desse mundo acadêmico de direitos, se dá para questões muito mais voltadas à coletividade, muito mais voltadas a anseios que transcendem ao indivíduo, do que questões eminentemente teórica, pontual e que não tem grande relevância no mundo prático. A professora Jânia estava levantando aí na questão de que, infelizmente, por problema social, é muito expressivo a comunidade carcerária dele, porque é um problema social. Infelizmente, vai muito mais pobre do que qualquer outras pessoas para a cadeia, e no Brasil a classe negra faz muito parte desse quadro de pessoas. Tá? Só para quem não estudou direito como eu, o que é a súmula 231? Tá. A senhora nunca vai enfrentar ela na sua vida, se Deus quiser. Mas assim, ela simplesmente ela proíbe a redução da pena abaixo do mínimo previsto em lei por conta de uma atenuante. É técnico para explicar para a senhora. Mas é uma coisa que na prática isso aí já está batido um tempão, e eu só quis questionar justamente a relevância que se dá. E só para vocês verem, será que é uma coisa que eu não vou viver isso? O último concurso agora, abriu faz 15 dias, concurso promotor no Paraná.
e tem reserva de cotas para concurso de promotor de justiça. Sabe? Teve reserva de vagas já em concurso para assessor jurídico no Supremo, eu acho também, né? Então é uma coisa do dia a dia que a gente vai enfrentar cada vez mais e que tem que ser debatido também no meio jurídico, e tem que mesmo. Bom, mas vamos lá. Uma coisa que eu queria também deixar claro aqui, e isso é a importância do acompanhamento do Ministério Federal no sistema de cotas, não existe uma forma. A implementação das cotas nas universidades é um caminho a ser traçado, é um caminho que tem que ser construído. Quando tu descobre uma alternativa para outro problema, surgem outros vários problemas aos quais tu não anteviu. Então é óbvio que é um sistema que vai sofrer críticas e vai continuar sofrendo críticas por conta da dificuldade de implementação. Mas essa dificuldade de implementação nunca pode ser justificativa para a sua não implementação, porque é um problema social que tem que ser resolvido e que esse mecanismo, cotas, é um mecanismo sim muito válido no que tange a isso. Tá, mas falando então a respeito da atuação do Ministério Público nisso. Vocês sabem, e vocês tomara que saibam também, que por atribuição constitucional a gente tem, por legitimidade, a tutela dos interesses da coletividade. A Constituição nos legitima a ser o órgão que postula judicialmente questões voltadas para a coletividade. E sem dúvida alguma, cotas é um tema que envolve toda a coletividade, ou seja, temos um aspecto do qual nos imporia uma atuação. Segundo aspecto, envolve a Universidade Federal, ou seja, há uma questão relacionada ao controle da administração pública. E também outra coisa que está relacionada à atuação é a defesa das minorias, ou seja, defesa de grupos sociais menos favorecidos, que é o que uma obrigação nossa também. Então, por conta disso, o Ministério Público Federal do país inteiro tem atuado bastante no que tange às cotas, bastante mesmo. Uma questão logo a ser levantada, tá, mas e qual é a posição institucional disso? Não existe posição institucional. É a mesma coisa que dizer que existe posição institucional do Judiciário. Só para vocês terem uma ideia, o vestibular da Universidade Federal do Paraná e de Santa Catarina já foram impugnados judicialmente por ações do Ministério Público Federal nesses locais, que felizmente meus colegas perderam. Entende? Então, há uma riqueza no tratamento, a gente tem essa liberdade, mas a gente vem participando. Assim, ó, a instituição, se olhar para o aspecto coletivo, institucional, é francamente favorável às cotas, mas sim tem atuações, por conta da nossa independência funcional, contrárias às cotas. Tá? Aqui na Universidade Federal de Santa Maria, como é que a gente começou a atuar? Foi logo que surgiu as cotas, foi no vestibular de 2008, mas foi em 2007, dois problemas apareceram para nós, a gente teve que enfrentar. Logo que foi indeferido, acho que foi 1.600 pessoas que tiveram suas inscrições provisórias indeferidas, veio uma enxurrada de reclamação para nós. Por quê? Porque elas tiveram as inscrições como cotista indeferidas e não foi considerado a inserção delas no Sistema Cidadão Presente IE, que é o aspecto residual. Ou seja, essas pessoas, porque não tinham um dos critérios, elas se veriam excluídas do programa. Tá? Naquela ocasião, foi uma questão bastante rápida, a gente recebeu um monte de reclamação e acabou emitindo uma recomendação, que é o quê? Quando a gente identifica um problema da administração pública, a gente diz para a administração assim: identificamos esse problema, achamos que está errado, recomendamos que vocês modifiquem isso. Acaso vocês não modificarem, nós vamos ajuizar uma ação na justiça. Tá? Essa é a função da recomendação. Foi feita uma recomendação naquela época e a Universidade Reviu acabou aceitando esses 1.600 candidatos. Não digo só que seja por conta da reclamação, porque acho que foi um problema na implementação do sistema e logo se percebeu que era problemática aquela ideia de se retirar por conta da falta do requisito e não inserir dentro dos outros sistemas do sistema cidadão presente. Outro tema que surgiu na época, que foi levado por representantes das comunidades negras, acho que a Ana estava presente lá, onde está ela aqui? Tá. Foi a ideia assim, ó, ponto de corte único. O ponto de corte único